estamos recebendo hoje o pré-candidato a prefeito de São Roque, o pastor Ivonildo Vieira, que a gente conhece de longa data, né? Família muito tradicional aqui da cidade. Desde eu era pequeno, lembro que ele organizou uma vez um grupo de teatro aqui na cidade. E nós vamos falar com o Ivonildo Vieira, que a gente recebe aqui mais esse pré-candidato a prefeito aqui de São Roque. Ivonildo Vieira, boa tarde, prazer em recebê-lo aqui. E você tomou essa iniciativa, é pré-candidato a prefeito de São Roque. Obrigado por aceitar o nosso convite, Ivonildo. Boa tarde. Obrigado, Vanderlei Luiz, muito obrigado, que Deus abençoe a tua vida. E fiquei feliz quando o senhor voltou para a nossa cidade de São Roque. Muito feliz, estava muito tempo longe de nós e precisávamos realmente de homens como o senhor para ajudar no crescimento da nossa cidade. Obrigado por me receber aqui. Obrigado pelas palavras aí. Ivonildo, vamos fazer o seguinte, por que você decidiu, você tomou essa decisão? Bom, eu vou procurar resumir, assim, por datas, para a gente ter um entendimento do porquê um pastor sair das quatro paredes da igreja e vir para poder tentar fazer algo diferente no município. Bom, eu primeiro, assim, antes mesmo, assim, de ser pastor, já nos idos de 80, eu fui o fundador do PSC aqui na época, era um jovem, né, idealista, na época do teatro, que se conheceu, e eu resolvi participar da política da época, né? Fui o fundador do PSC, mais um outro partido, com o apoio do Dr. Herbert Victor Levi, ajudamos na época da campanha do Antônio Emílio de Moraes, porque eu trabalhava na Companhia Brasileira de Alumínio muitos anos, desde os 14 anos de idade, enfim, inclusive até sinto honrado, porque tem 2 vereadores aqui que estão eleitos no nosso município aqui, que foram e começaram comigo lá. E depois, por conta da questão da minha filha, que ela portadora de necessidades especiais, eu fui obrigado a deixar tudo de lado e me dedicar a ela. E então, em 89, eu abandonei essa trajetória política. E, a partir de 93, nós voltamos a fazer um trabalho social na cidade, né? Quando eu fui fazer a pós-graduação em Direito Ambiental, sou formado em Direito, fui fazer a pós-graduação, obrigatoriamente, eu fui fazer sobre a questão da água na cidade. E é interessante, Vanderlei, porque coisas que a gente só ouvia falar, ou às vezes como cidadão são-roquense, a gente desconhecia. E aí nós pudemos pesquisar com mais profundidade a verdadeira situação da cidade, com a água, questão populacional. E aí, por conta da pós-graduação em Direito Ambiental, em Itu, e pela questão da projeto de tese, nós estudamos sobre a questão do plano diretor. Tal. E isso envolveu todo um estudo, né, e verificamos que havia dificuldades que não era contemplada. A partir daí, sempre trabalhamos voltado nesse sentido. Mas não havia ainda um interesse de voltar à política partidária. Só queríamos fazer como cidadão. Ajudava um, ajudava outro. Como pastor, nós resgatávamos pessoas drogadas, procurava ajudar como cidadão e como pastor na cidade. E incluímos a nossa igreja, a Associação Missionária participou do Comitê de Bacias. Ali eu aprendi muito mais coisas, técnicas, né, onde era um colegiado tripartite, o governo, a prefeitura de São Roque, e eu representando a sociedade civil. E aí nós vimos mais situações que ainda não havia sido resolvida desde quando havia feito o plano diretor. Bom, a gota d'água, Vanderlei Luiz, foi assim, há uns 2 anos, quando nós vimos assim algumas questões da plano de educação da cidade, que vimos assim que havia assim algumas afrontas, porque a nossa cidade, queremos não, era uma cidade tradicional, né? Tradicional, né? E família. E quando nós vimos isso, o que nós falamos? Nós nos reunimos, nós, o padre Daniel, né? Reunimos a comunidade católica, a comunidade evangélica, e reunimos em defesa de um plano que voltasse e contemplasse o olhar do cidadão e da família são-roquense. Nesse momento, naquela Câmara lotada, né, não havia um partido político, não havia alguém que representasse politicamente, a não ser os vereadores que tinham que estar ali, que pudesse defender ou olhasse com esse olhar. A partir dali, eu falei, olha, estamos
a desejar. A partir dali começou a brotar o desejo de participar da política partidária. Aí eu fui até a presidência do partido, solicitei a ele, e então, a partir daí, eu me tornei presidente da comissão nacional, provisória aqui da cidade de São Roque. Esse foi o resumo histórico. E você, a sua igreja é a Igreja Missionária? É a Associação Missionária dos Amigos Servos de São Jesus, Fonte da Água Viva. Lembrando, Vanderlei Luiz, que quando eu tomei a posição para poder cuidar dessa área, que a gente tem que abdicar um pouquinho das questões religiosas, mas temos ali 2 pastores, 2 pastoras, cuidando para que a obra não pode perecer, que a prioridade é a igreja. Mas aqui nós estamos sim para dedicar na área política. E você é o fundador dessa igreja? Você fundou uma igreja. E a base dela é ali no Saboá? Ministério do Saboá. E ali vocês fazem um trabalho social já há alguns anos? Alguns anos, há 15 anos já. Há 15 anos. 15 anos. Bom, e você, a gente percebe que está muito voltado para a questão ambiental. A questão ambiental vai ser uma das grandes bandeiras da sua campanha, ou o que você está colocando junto, além da questão ambiental, que você coloca aí como ponto de referência no seu programa de governo? Além, Vanderlei Luiz, além desse estudo que nós temos, documental, a verdadeira situação que está na nossa cidade, é lógico que, como eu sou um pós-graduado em Direito Ambiental, eu voltei mais para as questões ambientais, porque a nossa cidade é uma cidade turística. É uma cidade, né, voltada para o turismo e, teoricamente, ela deveria estar com a questão ambiental muito bem resolvida. E, lógico que a questão ambiental vai ser um dos fatores determinantes. E entre a questão ambiental, envolve a questão do esgoto. Tal. E só para lembrar, Vanderlei Luiz, da questão ambiental no município, em 2009, quem quiser acessar no www.ambiente.scp.gov.br, nós temos ali a classificação das cidades, para você ver como está o nosso município na questão ambiental. Em 2009, das 608 cidades que foram ali contempladas, o nosso município estava na classificação 544, tinha 29,90 de nota. Em 2015, a classificação dele já estava 608, 1,46 de nota. E é interessante que as diretivas do município Verde Azul, que deveria ser contemplado, que é importante, vem a obrigação do esgoto tratado, lixo mínimo, mata ciliar, arborização urbana, educação ambiental, habitação sustentável, uso da água, poluição do ar, estrutura ambiental e conselho do meio ambiente. Então, quando a nota está baixa, significa que o nosso meio ambiente não está muito bem cuidado. Agora, você é um pastor, você trabalha com os evangélicos, mas como é que você, e isso na campanha, você acha que os evangélicos, São Roque é uma cidade tradicional, como você falou, é uma cidade onde o catolicismo é muito forte, e o evangélico, você acha que ele tem espaço nas atividades da cidade, e isso também você coloca na sua campanha? Olha, Vanderlei Luiz, obrigado por ter feito essa pergunta, porque o senhor fez uma pergunta bem colocada, mas não é com alguns, às vezes tento denigrir, pelo fato de ser um pastor, e às vezes coloco em alguns sites na internet, e me coloco assim, como religioso, como se assim que um homem, um pastor, um religioso, ele deveria estar voltado somente às questões religiosas. Eu quero lembrar que realmente eu nunca abandonei essa questão religiosa, continuo, porque a nossa meta é Jesus, queremos na volta de Jesus, mas também por meio das políticas públicas, que nós estudamos isso. Então, os evangélicos, eles não são só, são cidadãos são-roquenses. E tem o desejo de comemorar também o aniversário da cidade de São Roque, porque são cidadãos, que hoje, segundo o próprio IBGE de 2010, são 35% da população são-roquense classificada como evangélicos. E quando os evangélicos eles fazem um trabalho social, resgatando drogados, bêbados, assim como os católicos fazem, outras entidades fazem, são-roquenses. Mas os evangélicos,
eles também fazem e nunca pedem nada em troca. Só que tem alguns momentos do povo evangélico que eles sentiam a necessidade de participar publicamente de alguns atos públicos. Sim, falou, nós somos cidadãos, queremos participar. E nós vimos assim a dificuldade, apesar de haver leis, amparado por leis, nós vimos a dificuldade de podermos externar o nosso desejo, o desejo do povo evangélico. Falou, olha, nós amamos Jesus, queremos marchar os pés justos. Havia, com muitas dificuldades foram conseguidos esses eventos. E além dessas dificuldades, sempre o povo evangélico, ele sempre foi deixado de lado. Né? Mesmo essa estatística vem crescendo há muitos anos. E os políticos sempre usaram isso em favor deles. Sempre usaram em favor deles. Porque, olha, o povo evangélico, e sempre de 4 em 4 anos, olha, viu, nós vamos mudar. Só que sempre quem é candidato, é pré-candidato, vem com aquela velha política. Olha, nós precisamos tirar quem está e não podemos deixar quem quer voltar. Mas o povo cristão, não vou falar nem o povo evangélico, eu não vou aqui falar, mas o povo cristão, de uma certa forma, ele não está preocupado em puxar o tapete de alguém ou impedir que alguém venha. Está preocupado em construir algo sólido e forte para o município. E o povo evangélico quer somar junto com o povo católico e com todos os segmentos religiosos. Não estamos falando aqui só de uma religião, porque tem que deixar bem claro que quem deseja almejar um cargo executivo, majoritário, ele vai ser, se eleito, ele vai ter que contemplar todos os cidadãos são-roquenses. E só lembrando, que eu quase fui padre. Na minha história eu quase fui padre. Ia muito no seminário, tal. Você chegou a pegar o seminário de Batel, não? Porque ficou até 73 aqui. Eu ia muito com o Frei Ângelo, o Frei Ângelo, o padre... Padre Pedro? Padre Peter, Peter Fenech. E a minha família, eu tenho um primo padre, e faleceu recentemente. Eu tenho um sobrinho meu, que está lá, já está para a formação, ele está decidindo se ele vai ser padre. Então, não há como nós assim falar, olha, vamos fazer só no meio evangélico. Não. A minha família... Esse grupo de teatro que se tinha nos anos 70, que eu lembro, era no Colégio São José, era ligado à Igreja Católica, né? Exatamente. No início do TLC, não sei se você lembra, os cursilhos, né? Tinha várias pessoas ali, os mais velhos que nós, eles faziam ali homenagem, eu fazia teatro. Isso passou, eu passei a me apaixonar pelo teatro, nós criamos um grupo de teatro, o Grupo CUSE, fizemos vários trabalhos fora da cidade, sempre elevando a família. Então, inclusive você era menorzinho, né? Você assistiu, sempre eram valores culturais. E isso também está na minha raiz. É um dos projetos que eu também tenho culturais para a cidade. Eu entendi o seguinte, que às vezes você entende assim que os adversários políticos às vezes colocam você como se fosse só o candidato dos evangélicos. E você, o que você falou, se ganhar uma eleição, você vai governar para evangélicos, para católicos, enfim, para todas as regiões. Às vezes incomoda um pouco isso você quando colocam você só como candidato dos evangélicos. Incomoda, Vanderlei, pelo seguinte, porque eu, pela misericórdia de Deus, eu pude, apesar das dificuldades familiares, se conhece a nossa família, meu pai perdeu o braço quando tinha 6 anos de idade, e tivemos todo mundo trabalhar, o Ivo Vieira. Então, e falar um detalhe, o seu pai, que depois é o Chebrel, né? Mas ficou conhecido como o Ivo Sem Braço, e ele na feira livre, aquele é biboquê, né? É biblioquê. Que ele virava e acertava 200. Ele nunca deixou de trabalhar, a gente sabe o quanto ele batalhou, toda a sua família, né? Que é tudo com Ivonildo, Ivo, Ivaldo, Sargento Ivo. Tudo com I, né? Tudo com I. Meu pai é assim, porque é a questão da família, né? Meu pai era Ivo, minha mãe é Isis. Aí todos os filhos são 9. Então, tudo com I, V. Não, uma família realmente que a gente conhece há muitos anos, aqui o Deco, né? Decão. Quer dizer, então, e você tomou essa iniciativa. Deixa eu perguntar para você da questão política. Você está com o PRTB, mas você já tem outros partidos juntos ou a sua candidatura caminha com um único partido? Olha, nós conversamos, é interessante, assim, vou falar assim, eu tenho uma grande dificuldade, Vanderlei.
é assim, como pastor, eu tenho que falar a verdade. Tem que ser bastante transparente. Não podia ser de outra forma. Né? Então, quando nós tomamos essa posição o ano passado, eu bati em várias portas daqueles que já estavam, ou foram, e assim, de uma certa forma, nem deram ouvido para nós. Isso é um fato. Por quê? Eu sou um pastor. Mas aí, isso só foi me crescendo o exercício da cidadania. Eu só fui e falei, peraí, poxa vida, não quero dar o devido valor. Eu falei, eu vou seguir em frente. Aí, depois da entrevista no Jornal da Economia, aí veio uma pontuação, assim, as visualizações, está em torno de 1.580 visualizações, né? O segundo mais colocado, está melhor colocado, está com 1.070 visualizações, e isso foi uma surpresa, né? Talvez a posição, a postura, a verdade, o desejo de fazer algo diferente, de construir, talvez seja o que o anseio da população. Então, quando nós nos posicionamos, aí vieram conversar, mas sempre deixando o desejo nosso de ser majoritário. Você falou, vamos somar. Convidando você para ser vice, por exemplo? Não, isso de forma nenhuma. O seu caminho é ser candidato a prefeito, vice? Não, isso poderia até ser, isso foi inclusive a proposta do presidente do partido estadual e nacional, que quando houve a liberação do partido, ele falou, olha, nós queremos assim construir, então tem que haver a candidatura majoritária. Isso nós não podíamos abrir porque damos a palavra. E quando nós chegamos assim, houve essa, vem somar, tal, falar, eu não vim, se for para somar, ou na majoritária, sim, do contrário, não é possível porque eu dei a palavra, né? E você hoje, por exemplo, então você está determinado, é pré-candidato a prefeito de São Roque. Já tem um vice, que sempre é um assunto que mexe muito. Sim. Já tem um vice definido? Olha... Ou bem encaminhado? Está bem encaminhado. Pode falar o nome? Não, ainda não, mas está bem encaminhado. E é do PRTB? Então, há essa possibilidade do próprio partido, porque aí teria que lançar candidatura própria a prefeito e a vice-prefeito, ou ainda, porque nós sabemos como é que funciona, né, até as convenções a partir do dia 20 de julho. Muita água vai rolar, muitas mudanças, e eu estou entendendo que os outros candidatos que aí estão, que são, respeito a todos eles estão olhando e enxergando que essa classe representativa que eles sabem que existe, que está no IBGE, que tem alguém hoje procurando realmente determinar, não que eu vou defender aqui somente os evangélicos, mas que como um candidato, começa lá em Mainás, defende o povo, comecei com o povo evangélico, mas eu creio que vai crescer mais, e lá na frente há essa possibilidade de uma aliança. Se não houver a possibilidade de aliança, nós vamos fazer, porque a nossa missão é fazer o partido existir e ficar funcionando, mesmo independente de eleito ou não eleito, né? E a nossa meta é eleger no mínimo 2 ou 3 vereadores, né? Essa é a meta. E ele funcionar, não é ficar de 4 em 4 anos, ele fazer funcionar. Tá, então você poderia até ser vice, dependendo... Sem problema nenhum. Eu sou humilde o suficiente para... Você não seria. Não. E você está formando uma chapa boa aí de vereadores? Olha, Vanderlei Luiz, eu posso dizer assim, que a base é boa. É boa? Muito boa. Você está falando em beliscar 2 ou 3 cadeiras aí? A base é boa. A base é boa, né? Eu estou conseguindo construir aquilo que, assim, aqueles que trabalham politicamente temiam, né? Apesar de eles estarem sempre debaixo de uma pesquisa, temiam porque realmente não temos uma representação. E com certeza nós vamos fazer de 2 a 3 cadeiras, é a nossa meta. Agora, você é oposição ao governo que está aí, do prefeito Daniel, ou você, não sei se está para ser neutro na política, você é oposição, como é que funciona? Bom, Vanderlei Luiz, eu acho assim, eu vou completar aquilo que eu me posicionei quando eu tomei a posição de ser candidato, né? A nossa intenção não é
para tirar o que está e nem impedir o que está para entrar. Essa é a fala que nunca se constrói. Para mim, como cidadão, isso não constrói. Isso só, né, mantém o desejo do próprio candidato de estar ali. Então, eu não vou atacar ninguém, não sou oposição a ninguém. Se eu quero construir algo e eu tenho documentos para construir, eu tenho base, conhecimento técnico, jurídico, apesar de eu ter a formação, não sou advogado formado, mas eu também tenho um doutorado em Direito pela Argentina. Nós temos uma construção, eu quero construir para a cidade, para a sociedade civil. Então, quem quer construir, não vai perder tempo e falar, viu, fulano fez isso, fulano fez aquilo, porque aí eu seria oposição. Agora, é lógico, quando a gente tem dados, tem base para construir o governo, eu tenho que dar uma base legal para falar, olha, a cidade está com problema de saneamento básico. Quando eu falo que está com problema de estação de tratamento de esgoto não foi construído, não está sendo construído, está demorando para construir, e que fomos nós que conseguimos trazer a reconstrução, não significa que eu estou denigrindo a imagem do executivo nem do legislativo. Significa simplesmente que com base de dados, olha, nada foi feito, nós fizemos de tudo para que fosse construído, e nada foi feito. E quando você fala de base documental, eu não entendo que isso seja denigrir a imagem do executivo e legislativo. Simplesmente dizer, olha, não foi construído. E pretendemos que isso seja concluído. Inclusive, aproveitando, uma das metas dos projetos é até, como, se assim Deus o permitir, criar uma agência reguladora da Sabesp. Porque para fiscalizar a Sabesp, que isso não é o que acontece. Porque essa vai ser uma das metas nossas, porque a Sabesp, nós sabemos como é que funciona na cidade, não funciona na cidade. Olha, nós queremos agradecer muito ao Ivanildo Vieira, pastor Ivanildo Vieira, que é pré-candidato a prefeito pelo PRTB, Partido Renovador Trabalhador Brasileiro. Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. A gente mais ou menos concedeu para todos os pré-candidatos, em torno desse tempo, 20, 25 minutos. A gente agradece demais a sua participação, a gente está desejando a todos os pré-candidatos boa sorte, que a cidade de São Roque seja a ganhadora. E você, Ivanildo, fica com aí o seu destaque final, se você quer deixar uma mensagem final como pré-candidato a prefeito de São Roque. Bom, apesar de ser um pré-candidato a prefeito, como político partidário, eu não posso esquecer as minhas origens, esquecer que eu ainda sou pastor. Né? Então eu quero assim, pedir a Deus que ilumine a todos os candidatos. A todos os candidatos, que realmente nós possamos vir com propostas que possam mudar a cidade. A nossa cidade merece uma renovação, ou mesmo que querem voltar, que Deus ilumine, para que olhem com os mais simples, os mais humildes, e que Deus possa abençoar cada candidato. E eu quero assim agradecer a Deus também por estar nessa posição de político, partidário e como pré-candidato, e que os projetos, as propostas, o trabalho que a gente vê não é de hoje, eu tenho 58 anos de idade, não é? Todo o trabalho de políticas públicas que nós vimos construindo ao longo dos anos, que isso possa ser até, de uma certa forma, lembrada pela população, de que alguém cuidou sem interesse. E que hoje a gente vai procurar utilizar isso como proposta para um novo plano de governo. Que Deus abençoe o Senhor, abençoe a Rádio Coluna, a tua vida, Deus abençoe a nossa cidade, abençoe os católicos, os espíritas, a todos, para que nossa cidade realmente possa ser uma cidade turística, né? E uma cidade abençoada por Deus. Deus abençoe.